Canal Projeto de Vida. Olá, professores, tudo bem? O tema de hoje é Identidade e Redes Sociais. Aqui no nosso canal você encontra diversos planos de aula com atividades bem legais para você usar nas suas aulas. As atividades e os links necessários para a sua aula ficam na descrição do vídeo. Deixa um like para apoiar o nosso trabalho. Identidade e redes sociais. O que dizem os estudiosos? É no âmbito da interação social que surge o conceito que o indivíduo possui de si mesmo. Significa que, durante a interação, não descobrimos apenas elementos que caracterizam o outro, mas também é o momento em que descobrimos a nós mesmos, identificando nossas individualidades. Se é na interação que definimos quem somos nós, inevitavelmente, as redes sociais colaboram para a formação da identidade, uma vez que facilitam o vínculo entre os usuários do mundo digital. Isso quer dizer que o nosso perfil online atua como um espelho, pois tudo aquilo que postamos, a maneira como nos relacionamos, as pessoas que seguimos e nossas condutas dentro das redes sociais revelam algumas faces da nossa identidade, algumas faces porque compartilhamos apenas as características que gostaríamos que fossem visualizadas, frequentemente relacionadas a um eu ideal e a algo que queremos ser. É importante destacar que nem sempre essas múltiplas facetas da nossa identidade online são coerentes entre si. A modo de exemplo, em uma rede social o indivíduo pode postar sua indignação diante de um caso de racismo e no cotidiano não ver problema em fazer ouvir piadas entre seus amigos relacionadas à cor de pele. O advento da era digital também modificou as fronteiras do que é público e do que é privado. Uma das marcas desse modo de expressão é a exposição excessiva, deslocando diversas situações da esfera privada para a pública e, na maioria das vezes, sem as reflexões necessárias sobre o que aquilo representa para si. A exposição excessiva pode estar relacionada às publicações de autopromoção e aos comportamentos narcisistas, bem como aos discursos de ódio e aos cancelamentos de pessoas. É comum os usuários se sentirem mais confortáveis para se expor pela via online, por isso é urgente o debate sobre esse assunto, para que os jovens tenham consciência, ética e responsabilidade dentro e fora das telas. Para o planejamento das atividades dessa aula, você precisará de folhas de sulfite, uma para cada estudante, e a notícia da atividade 3 impressa, uma por grupo de até 6 pessoas. Antes de iniciar a aula, solicite que os estudantes façam um semicírculo com as cadeiras e mesas. O objetivo dessa aula é reconhecer e avaliar as características que constituem a própria identidade, identificar como repercutem nas relações sociais, relacioná-las ao projeto de vida e comprometer-se com sua construção. Atividade 1. Solicite que os estudantes façam a leitura coletiva da atividade, que será dividida em 4 etapas. 1. Para a primeira etapa, peça que respondam à questão individualmente. Pode ser em uma folha de caderno ou A4, na orientação de paisagem, para que tenha espaço suficiente para marcar as 3 colunas. Ressalte que podem acrescentar mais situações, caso achem pertinentes. Sugestão: podem trabalhar com as palavras-chave referentes às situações propostas, para deixar a apresentação das colunas mais claras. 2. Para a segunda etapa, separe-os em grupos de 6 estudantes e oriente-os a discutir suas respostas, a fim de chegarem a um consenso, do que seria público, privado e secreto. Caminhe por entre os grupos e observe o movimento de concordância e discordância entre eles. Reforce que é preciso respeito ao ouvir a opinião dos colegas e que eles precisam argumentar o porquê de cada escolha. Oriente-os, que quando houver muita discordância em um caso, eles podem repetir a mesma situação em 2 colunas ou mais, e se houver situações em que o grupo estiver indeciso, dependendo de mais informações do contexto para afirmarem se publicariam ou não, sugira indicar as palavras-chave nas colunas correspondentes com asterisco, sinalizando que há uma situação especial para aquele caso. Divida uma folha em branco em 3 colunas. Na primeira coluna, chamada pública, liste tudo aquilo que você publica ou publicaria em uma rede social,
seja para amigos ou desconhecidos. Na segunda coluna, chamada privada, você deve listar elementos que não publicaria na internet, porém são assuntos ou situações que fazem, ou poderiam fazer, parte do seu dia a dia com amigos e familiares. Na última coluna, chamada secreta, coloque o que você acha que deve manter-se na esfera secreta, ou seja, algo que só você sabe ou tem acesso e não precisa ser compartilhado com ninguém. Relacione as situações abaixo com as colunas pública, privada, secreta. Pode acrescentar mais situações a essa lista, caso seja pertinente. Etapa 3 da atividade 1. Em pequenos grupos, peça para que apresentem o resultado para a turma. Desenhe as 3 colunas na lousa, público, privado e secreto, ocupando todo o espaço disponível. Em seguida, solicite que os grupos apresentem suas respostas preenchendo as colunas. Para as equipes seguintes, as situações que já estiverem representadas na lousa na mesma coluna, demonstrando consenso, não precisam ser repetidas. As que diferirem devem ser acrescentadas na coluna correspondente. Todos os grupos vão escrever suas respostas na lousa. Além de apresentarem suas conclusões, estimule-os a falar sobre as situações que foram mais fáceis de entrar em consenso e aquelas com mais divergências de opiniões. Também peça para sinalizarem as que precisaram ser duplicadas e refletirem se é necessário que haja o consenso para todos os itens apresentados. Etapa 4 da atividade 1. Para finalizar, solicite que eles observem o resultado final na lousa. Houve situações com consenso absoluto? Ou situações que estão presentes nas 3 colunas? Em seguida, proponha que tentem construir um consenso coletivo na lousa, apagando as palavras duplicadas na medida em que a turma avança em direção a um acordo. Não é objetivo chegar a uma consonância sobre todas as situações. É interessante que os estudantes percebam que há diferenças entre eles, em relação ao uso das redes sociais, uns mais reservados e outros com maior exposição. O importante é que sempre tenham consciência, ética e responsabilidade ao utilizar alguma rede social. Vale incentivá-los a refletir se aquilo que eles publicam nas redes sociais representa a maneira como se veem ou gostariam de serem vistos. Discuta os efeitos negativos da superexposição digital como o narcisismo, a futilidade, a perda de tempo, a dependência das curtidas e da aprovação dos outros, entre outros. Atividade 2. Ofereça alguns minutos para que os estudantes preencham as lacunas da atividade 2. Pode ser que alguns precisem buscar em sua rede social os nomes de alguns perfis que admiram. Destaque que o objetivo da atividade não é que eles busquem alguém novo, que ainda não acompanham nas redes, só para poderem citar nessa atividade. Caso alguém não tenha influências de admiração, oriente-os a deixar os espaços em branco, podendo completar em um momento oportuno. Posteriormente, oriente-os a caminhar pela sala e quando você sinalizar, eles devem parar em duplas, um de frente para o outro e ler sua resposta para o colega. A ideia é que, além de conhecerem melhor os colegas de turma, também possam ampliar as opções de pessoas públicas a seguir com valores semelhantes aos seus. Repita esse procedimento por no mínimo 5 vezes. Finalizadas as trocas, peça para alguns estudantes contarem sobre a experiência, se tiveram dificuldade para preencher alguma lacuna, se encontraram colegas com características, valores e bandeiras de luta semelhantes às suas e se ficaram interessados em algumas sugestões de influências. Estimule-os a refletir sobre o impacto de cercar-se, tanto virtualmente quanto fisicamente, de pessoas que eles admiram. Para os estudantes que já acompanham influencers que agregam valor à sua identidade, peça para exemplificarem algo que já aprenderam nas redes sociais com essas pessoas. Pode-se sugerir para alguém ficar responsável por anotar todas as indicações de influencers e disponibilizar para a turma toda em um outro momento. Atividade 3. Em grupos de até 6 pessoas, oriente-os a fazerem a leitura da notícia e responderem às questões. Material disponível no link externo. Quando finalizarem,
abra um espaço de discussão com a turma. As respostas para as duas questões são de cunho pessoal e os estudantes podem basear suas justificativas na notícia. É importante que eles compreendam que podem não concordar com alguém nas redes sociais, mas não devem faltar com o respeito, e nem promover discursos de ódio, e percebam que há outras maneiras de se relacionar, sem o uso da violência verbal ou a exclusão das pessoas. Esse canal tem sido útil para você? Podemos melhorar algo? Deixe nos comentários suas sugestões. Que sua aula seja um sucesso. Até o próximo. Canal Projeto de Vida.